Olá, meu querido, seja bem-vindo à nossa EBD online. Nós temos meditado nas últimas semanas, e será o tema geral das nossas reflexões, espiritualidade em tempos de crise. E nesta oportunidade eu quero pensar com os irmãos sobre provação e aprendizagem nas crises. E para tanto eu quero ler alguns versículos da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3. O texto diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu li do versículo 3 até o versículo 9. Não é fácil manter a esperança viva quando as tragédias nos alcançam, quando a crise bate à nossa porta, quando a dor nos visita, quando o diagnóstico mostra um tumor, quando a quimioterapia nos debilita, quando o cônjuge decidiu abandonar o lar, nos dando a impressão de que nós somos um fracasso. Não é fácil manter o coração cheio de esperança quando somos visitados pela tragédia. Acredito que muitos irmãos desconheçam isto, mas a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro tinha como um cenário, ou como cenário, uma situação dramática, situação de perseguição, de dor, de tragédia. A igreja enfrentava uma grande crise. Na verdade, a crise começou com a perseguição promovida pelos judeus, que foram impiedosos com os cristãos. Posteriormente, o Império Romano se levantou contra a igreja, está na iminência de chegar à Ásia. Quando Pedro escreveu esta carta, o apóstolo Paulo certamente já fora martirizado, morto, o grande líder da igreja cristã, o grande missionário, evangelista, pregador, já fora decapitado neste tempo. Significa dizer que os crentes que receberam esta carta que temos diante de nós estavam sobressaltados, porque ser discípulo de Jesus naquele momento não era a melhor alternativa, já que a crise poderia bater a porta de qualquer um. Você poderia perder o emprego, perder a família e perder a própria vida ao dizer-se cristão. Pedro inicia o parágrafo que lemos neste momento com uma expressão de louvor. E ele diz: Bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. E é interessante que Pedro faz questão de lembrar-nos de algumas verdades preciosas quando ele fala sobre a nossa regeneração e sobre a nossa salvação. Por exemplo, ele mostra que a regeneração é um ato soberano de Deus. Ele nos regenerou. É iniciativa divina, salvação do começo ao fim. Tem a ver com a ação de Deus em nós. Ele mostra também que a regeneração é uma clara manifestação da misericórdia de Deus sobre nós. Ele ainda diz que a regeneração é uma obra do Senhor que muda a disposição do nosso coração, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Não fomos apenas justificados, declarados justos diante do tribunal de Cristo, mas fomos regenerados, nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, é encantador ouvir Pedro falando sobre isso. Mas ele fala mais do que isso. Ele fala sobre a regeneração e sobre as bênçãos advindas da regeneração. E no versículo 3, ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Pense bem, os primeiros cristãos, aqueles que acompanhavam Jesus, os primeiros discípulos,
viram seu Senhor preso, viram seu Senhor crucificado, viram seu Senhor morto, e quando eles se depararam com esta cena, a impressão que eles tiveram é que o cristianismo era um fracasso. A mensagem pregada por Jesus parecia não ser tão poderosa assim. Ele não parecia tão poderoso assim, tanto que sucumbiu diante do poder do Império Romano. Os discípulos de Emaús só conheciam uma notícia: Jesus, o Nazareno, morreu. Mas, por causa do milagre da ressurreição, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, as coisas mudaram. E Pedro, mais do que qualquer outro discípulo, podia falar sobre isso. E escrevendo para uma igreja perseguida, espalhada pelo mundo, ele fez questão de dizer que fomos regenerados por Cristo, o que traz uma viva esperança, uma esperança que jamais será extinta. Mais do que afirmar que nós fomos salvos para uma viva esperança, Pedro diz que fomos regenerados para uma herança incorruptível. Ele escreveu para cristãos perseguidos, gente que estava perdendo os seus bens, o seu patrimônio. No entanto, ele vem e fala para esses mesmos crentes que fomos regenerados para uma herança incorruptível, para uma dádiva maior. E ele diz, essa herança é incorruptível, ou seja, não pode ser corrompida, não pode ser destruída, não pode se deteriorar, é uma herança sólida. Ele diz que essa herança é sem mácula, ou seja, ela não pode ser poluída, contaminada, e ele encerra dizendo que ela é imarcessível, um termo estranho para a gente que significa apenas, ela não murcha, ela não perde o valor. Nesses dias de pandemia, a crise econômica tem batido as portas de muita gente de muitos países. E por isso mesmo as pessoas ficam assustadas. Mas a herança que temos em Cristo, por causa da nossa regeneração, não perde o valor, ela é imarcessível. E aí Pedro diz uma terceira coisa sobre essa regeneração, terceiro benefício sobre essa regeneração. Ele diz que Deus nos regenerou e devemos nos alegrar por causa de tão grande salvação. Versículo 6 ele diz, nisto exultais, ou seja, não existe lugar para cara amarrada na igreja de Jesus, por causa daquilo que ele fez em nossa vida e em nosso coração. Portanto, lendo estes versículos, nos deparamos com uma mensagem maravilhosa. Pedro só tem boas notícias, notícias alvissareiras, boas novas para nós. No entanto, a partir do versículo 6, ele inclui um ingrediente inesperado naquele cenário. Ele fala sobre provações. Veja o que ele diz, nisto exultais, ou seja, na grande salvação. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro diz que as provações virão sobre as nossas vidas. Sofreremos perseguições, sofreremos opressão, seremos incompreendidos, teremos que lidar com doenças, teremos que lidar com luto, passaremos e enfrentaremos dificuldades. Mas ele também diz algumas verdades sobre as provações que precisam ser observadas por nós. Nesse versículo 6, ele diz que essas provações se manifestam no presente. É aqui agora que nos tornamos alvo do sofrimento, da dor, das lágrimas, mas chegará o dia quando toda lágrima secará, toda dor acabará, estaremos na presença do Senhor. Essas provações têm a ver com o nosso cotidiano e precisamos nos habituar a elas, com os olhos fitos na eternidade. Elas só aparecem aqui, na glória não. Na glória, o tempo será de alegria, regozijo e celebração na presença do nosso bendito Salvador. Ele diz mais, ele diz que essas provações se manifestam por breve tempo. Elas não são provações permanentes, elas têm pouco tempo de duração, até porque se fossem permanentes, certamente abalariam a nossa fé. Mas elas são passageiras e a gente precisa olhar para as provações do presente século como sendo passageiras. O Senhor proverá consolo e agirá para que essas provações elas tenham um tempo determinado e não sejam contínuas
e demorada sobre a nossa vida. Mas Pedro diz uma terceira e última coisa sobre as provações. Ele diz que elas vêm sobre nós quando são necessárias. E isso é muito interessante. Pedro diz que as provações vêm sobre nós com algum propósito, quando são necessárias, quando tem como objetivo a nossa correção, quando objetivam corrigir-nos, quebrantar-nos, humilhar-nos, ou ainda, como ele dirá no versículo 7, as provações visam confirmar o valor da nossa fé. Kistemaker diz que Pedro parecia antever alguma pergunta feita por algum irmão, como: por que o crente precisa passar por provação? E Pedro basicamente responde no versículo 7, para que a sua fé seja declarada autêntica. Portanto, um dos objetivos da provação é depurar a nossa fé, já que de modo geral ela é frágil, débil, e muitas vezes somos visitados pelas dúvidas. Como diz uma nota de rodapé da Bíblia de Genebra, assim como os seres humanos usam o fogo para polir metais preciosos, Deus também faz uso das provações para distinguir a fé genuína da fé superficial e, simultaneamente, fortalecer a fé. Matt Chandler, num dos seus livros, Alegria no Sofrimento, ele fala o seguinte: apenas quando o ouro é purificado é que ele pode refletir o rosto do nosso bendito Redentor. Portanto, a provação muitas vezes vem para purificar a nossa fé, para que, de repente, o rosto de Cristo seja visto em nós, para que nós, de fato, reflitamos o rosto de Cristo em nossa vida. Mas, se você olhar o texto, verificará que as provações visam promover a glória do Senhor. Uma vez que a fé seja provada e aprovada, o objetivo último das provações, das tempestades, das lutas em nossa vida é a glória do Senhor. Neste parágrafo, o apóstolo Pedro fez uma declaração que deve renovar o ânimo no nosso coração. Fomos regenerados por Deus. Que notícia maravilhosa. E fomos regenerados por meio de Jesus. Mas este povo regenerado passará por provações. Ainda assim, esse povo não deve esmurecer, porque Deus tem propósitos quando permite que passemos por provações. Ele pode querer educar-nos, Ele pode querer promover o nosso crescimento espiritual, pode querer forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter. Deus pode usar as provações para preparar-nos, para que em tempo oportuno sejamos instrumento de bênção na vida de outras pessoas que enfrentam lutas, provações e dores. Passamos por provações porque Deus objetiva testar a nossa fé. Passamos por provações para nos tornarmos cada vez mais dependentes do Senhor. Passamos por provações para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Portanto, não desperdice as provações, não desperdice as crises, não desperdice as tempestades, que elas redundem na glória do nosso Senhor. Meu querido, todos nós enfrentaremos provações, mas eu espero que depois de passar por elas, o nome do Senhor seja glorificado e saiamos maduros do meio da crise. Que Deus lhe abençoe e que você descanse no Senhor. Fique na paz e até a nossa próxima aula da EBD, da Igreja Presbiteriana de Campina Grande.